bons finais são apenas começos. Por isso, hoje eu trouxe a resenha de E Viveram Felizes para Sempre, o 9º volume de livros da série Os Bridgertons. Mas você já sabe, né? Primeiro eu quero que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com teus amigos e peça para eles se inscreverem no canal. Viveram Felizes para Sempre é um compilado de contos que finaliza a história dos 8 irmãos Bridgerton. A autora Julia Quincy compadeceu pelos fãs da série e criou um final para cada um deles, além de contar um pouquinho mais sobre a história de amor da Violet e do pai das crianças. O primeiro conto não poderia ser outro senão o do livro O Duque e Eu, o primeiro livro da série, aquele que fez, acredito que, a maior parcela de todos nós amar a série. Então vamos falar um pouquinho, bem brevemente, sobre este conto. Neste conto, a autora nos explica o que fez o Simon, o Duque de Hastings, a ler as cartas que seu pai havia deixado para ele. Então aqui a gente entende o que norteou ele a ler essas cartas, qual era o conteúdo dessas cartas, que acredito que no livro O Duque e Eu tenha sido a nossa maior pergunta. Por que ele não quis ler aquelas cartas? A gente queria muito que ele lesse aquelas cartas, saber o conteúdo delas, e aqui nesse livro a gente pôde ter uma resposta sobre se ele leu, se ele não leu e o que motivou essa escolha. É um final morno, previsível, a gente já esperava, mas eu acho que se não acontecesse da forma como aconteceu, a gente não gostaria, então tá ok. E agora vamos falar sobre o final feliz de O Visconde que Me Amava, a história do Anthony e da Kate. Este final gira em torno do jogo Pall Mall, que era uma tradição da família Bridgerton, era tido como um jogo muito importante para eles levavam muito a sério esse jogo, eles odiavam perder. E neste final aqui, o Anthony estava decidido a ganhar a partida, só que a sua mulher, a Kate, estava decidida a não deixá-lo ganhar. E assim como O Visconde que Me Amava era o meu livro favorito, eu acredito que esse final também foi um dos meus favoritos, porque trouxe muitas referências dos outros livros, trouxe a referência do jogo, que era muito importante para a história. Teve o casal, meu casal preferido, sendo estupidamente feliz, então foi um final muito legal, muito divertido, muito emocionante e eu amei. O terceiro conto do livro, que é o final de Um Perfeito Cavalheiro, que conta a história do Benedict e da Sofia, que são um dos meus casais favoritos, também um dos meus livros favoritos. Eu amo essa história, é uma recontagem do conto de fadas Cinderela. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com esse final, porque a autora não focou nos personagens principais. Embora ela tenha focado numa personagem muito importante no livro, que era a Pose, a irmã da Sophie, ela não focou no casal, assim, eles já são meio excluídos da sociedade, da família, e aqui ela não focou neles, e eu fiquei, assim, decepcionada. Eu queria que eles aparecessem mais, eu queria saber mais sobre o casal, embora o trato com a Pose tenha sido legal, mas eu esperava bem mais. O quarto conto finaliza a história de Os Segredos de Colin Bridgerton, que conta a história do Colin e da Penélope. Eu também esperava um pouquinho mais desse livro, porque o livro termina assim com grandes expectativas e o conto começa com a Penélope contando para Heloise, tendo que contar para Heloise que ela era a Lady Whistledown. Eu esperava mais emoção, esperava mais drama. Não teve muito, não focou muito também na vida dos personagens, que a gente viu eles mais intrometidos nos outros contos do que no próprio deles, então eu achei que a autora também deixou um pouquinho a desejar nesse daqui. Uma das melhores personagens, uma das melhores irmãs, que é a dona do 5º volume de livros da série, Para Sir Philip com Amor, a Heloise Bridgerton é a rainha absoluta, mas muita gente não gostou do livro dela. Eu confesso que foi um pouquinho fraco, a história de amor com o Sir Philip é um pouquinho sem química, embora eu tenha gostado. Eu achei que aqui talvez a autora
fosse mudar a história, fosse dar mais ênfase pro casal, para mostrar que sim, eles têm química, que eles, né, nasceram para ficar juntos. Mas não, aqui a autora comete bastante erros. O primeiro é fazer com que o conto seja narrado pela filha do Sir Philip, que é a enteada da Heloise. E aqui eu notei também que a autora descaracterizou muito a Heloise, que era muito astuta, muito verdadeira, muito sagaz, dona de si. E me parece que ela virou uma cópia da mãe dela, que ela agora só é mãe, ela perdeu toda aquela Heloise que ela era. Eu fiquei um pouco triste com isso. Eu queria mais da Heloise, sabe? Eu queria ela se mostrando como ela era, uma menina foda, sabe? Fiquei triste com o fim dela, embora tenha sido um final feliz, né? Ela estivesse muito feliz, deu tudo certo pra ela, mas eu queria que ela tivesse continuado do jeito que ela era. O 6º volume e o 6º conto ficam por conta da Francesca e do Michael em O Conde Enfeitiçado, que o livro termina com a vontade da Francesca casar de novo para tentar ter filhos, que é o sonho dela. Ela perdeu já filhos e ela nunca foi mãe, né? E esse é o sonho dela. E aqui neste conto a gente espera então que a autora dê para o nosso casal essa alegria, porque eles são um casal muito, 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 muito bom juntos. E a gente quer ver a Francesca feliz, porque dá a impressão que ela é uma das personagens mais tristes, uma das irmãs mais tristes, e ela tem uma história de amor tão bonita com o Michael, então eles mereciam ser muito felizes. Mas o conto termina e a gente não tem a resposta de que se ela foi mãe ou não. E eu senti muito assim no meu íntimo de que não, ela nunca conseguiu ser mãe, e de que o Michael sempre tentou fazer ela feliz, e ela nunca foi feliz assim na sua totalidade, sabe? Sempre faltou um pouquinho dela, eles nunca foram um casal plenamente feliz, embora eles fossem felizes um na companhia do outro, sempre faltou alguma coisinha. Então é um dos melhores casais, é um dos casais que mais tem química, e me parece que eles não terminam completamente felizes. Mas, no entanto, é um final que não é previsível, né? Porque eu esperava que ela ia ter um monte de filhos, iam ser super felizes. E a impressão que eu tive é que não, né? Ela não foi mãe, ela não foi totalmente feliz. Embora ela amasse muito o Mike, embora ela fosse super feliz com ele, sempre faltou algo a mais. É um dos finais mais verdadeiros que tem, mais possíveis de se acontecer, diria eu. É muito doloroso, tem bastante drama, muita dor, mas também muito amor, muita alegria, e eu gostei, sabe? Embora eu estivesse imaginando um final diferente, eu gostei, porque ele foi um final muito verdadeiro. O 7º conto finaliza a história de Um Beijo Inesquecível, o livro da Hyacinthe e do Garrett. E ele não poderia ter sido melhor, foi um dos melhores, um dos mais surpreendentes. Aqui a gente vê a Hyacinthe, mesmo depois de ser mãe, sendo ela mesma, então ela não perdeu a identidade dela, ela continuava sendo a Hyacinthe de sempre, aquela menina bem altiva, bem esperta, sapeca, que não se pegava para trás, não se deitava para ninguém, aventureira. E aqui a gente vê a cópia dela, que é a filha Isabela, que é tão traquina quanto a mãe, e assim, eu diria, superou a mãe, porque o final desse livro aqui, deste conto, é muito legal, eu dei muita risada, eu gostei bastante, e sério, vale super a pena vocês lerem esse epílogo, esse final, porque foi muito bem escrito. Chegamos no nosso último conto, que conta a história da Lucy e do Gregory em A Caminho do Altar. E neste conto eu diria que a Julia Quinn arrasou meu coração, porque eu comecei a ler o conto chorando e terminei ele chorando. Foi tão bom, tão emocionante, cheio de drama, cheio de sofrimento. Aqui a gente tem a Lucy dando à luz aos seus 2 filhos gêmeos.
e ela teve uma complicação durante o parto. Em pleno século XVIII não tinha muito o que se fazer, né? Ela já tinha muitos filhos, ela estava super feliz com o Gregory, eles formavam uma família, uma das famílias mais felizes, eles estavam realizados com seus 9 filhos, e esse problema no parto fez com que tudo parecesse ser o fim do mundo, até pra gente que ficou muito agoniado, muito nervoso, achando que esse final não ia ser feliz, porque parecia que não ia ser feliz. É válido lembrar que no final deu tudo certo, e é válido também lembrar que foi um dos finais mais emocionantes que a gente teve. Pelo menos me fez chorar bastante, e vale super a pena, super indico para vocês lerem o livro A Caminho do Altar e depois o epílogo. E foi assim que a gente chegou ao fim desta série de resenha desses 9 livros da série Os Bridgertons. Eu amei resenhar cada um deles para vocês, assim como eu amei ler cada um desses 9 livros. Eu super indico cada um deles para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. São livros muito bons mesmo. Por favor, leiam. E agora que eu não tenho mais resenha dos Bridgertons para fazer, me conta aqui qual é a próxima resenha que você quer ver aqui no canal. Será que de Verity? Vergonha? Não sei. Quero muito fazer resenha desses livros. Me conta aqui se você quer. De novo, eu quero pedir para tu curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, indicar o canal para teus amigos, pedir para eles se inscreverem também. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. Por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau!